Oficialmente, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o Chuchu, você está em mais uma aula da disciplina de Fisiologia, aqui para o curso técnico. Nós temos essa disciplina de Anatomia e Fisiologia, e no primeiro horário a gente tem Anatomia com o professor Silfarner, e agora no segundo tempo a gente tem Fisiologia Humana comigo. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo, a gente está na nossa terceira aula, a gente vai para a nossa terceira semana, e a gente vai ver hoje um sistema novo em relação ao sistema da fisiologia, que é o sistema endócrino, que é o sistema hormonal. Eu acredito que vocês tenham ouvido falar um pouquinho sobre glândulas e hormônios na aula do Silfarner. Ele conversou isso com vocês direitinho, gente? O que eram glândulas, o que eram hormônios, qual era o caminho que... Legal, ótimo. Então, como a gente tem feito nas 2 semanas anteriores, e eu particularmente gostei muito da maneira como as nossas aulas estavam caminhando, a gente vai ficar nesse bate-bola, pegar um pouquinho do conhecimento que você já tem da anatomia e vai ir para o funcionamento muito no bate-papo. Lembrando, pessoal, que essa aula está sendo gravada, vocês vão poder ter acesso a ela depois, vocês podem compartilhar com os colegas de vocês que, porventura, não puderam vir assistir a aula, vocês podem pedir depois a gravação dessa aula. Lembrando também que eu vou estar acompanhando vocês durante todo o andamento dessa aula aqui pelo chat, está aqui do meu ladinho direito. Então, vocês podem aqui no chat perguntar, colocar curiosidades, colocar sugestões, fazer algum pedido especial, colocar alguma observação que vocês queiram. Para a gente é muito importante. Eu acho que vocês têm percebido que a manifestação de vocês aqui pelo chat dá uma identidade toda especial para a nossa aula, tá certo? E só reiterar que quando vocês não estiverem participando, não estiverem fazendo perguntas, por gentileza, deixem seus microfones desligados, as suas câmeras também, para a gente não ter muita interferência no áudio, especialmente para a gente não ter interferência durante a gravação nem na concentração do que a gente vai conversar hoje. E as câmeras desligadas facilitam muito o processo da conexão, então ajuda vocês a terem uma aula com uma conexão com muito mais qualidade, tá bom? Mas fiquem à vontade para participar a qualquer momento durante o andamento da nossa aula. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você chegou na hora certa, que é a hora que a gente está começando, tá bom? Como eu havia falado anteriormente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos hormônios. E aí, para muitos de nós que já passou pela fase da adolescência, já teve aquela fase que os hormônios estavam à flor da pele. E aí, o que é estar com os hormônios à flor da pele? É só pensar naquilo toda hora? Também, né, pessoal? Na verdade, existem sim hormônios que vão estar relacionados com o desejo sexual, com as funções sexuais, mas nós temos hormônios para um monte de coisa. Vocês devem ter visto com o Silfarner que existem 2 processos de comunicação no nosso corpo diferentes, que é a do sistema nervoso e a do sistema endócrino. O nosso corpo ele pode se comunicar entre as suas células, entre os seus sistemas, através de ondas eletromagnéticas, ondas elétricas, que é o sistema nervoso, que é uma comunicação que é preciso ser rápida, eficiente e que ela acontece num espaço de tempo muito curto. Então, a resposta rápida e precisa e que rapidinho ela passa. Como, por exemplo, você vai mexer na panela e encosta na panela que está quente. Você tira o braço e depois que você percebe que tirou. É uma resposta rápida, precisa, num intervalo de tempo muito curto. São respostas do sistema nervoso. Já o nosso sistema endócrino também é um sistema de comunicação, porém, ele é um sistema lento e que a resposta ela é duradoura. Então, quando a gente vai falar de hormônios, são substâncias químicas que estão percorrendo no nosso corpo, que elas levam um certo tempo para gerar algum tipo de resposta, porque elas precisam ser transportadas pelo nosso sangue, precisam ser acionados os mecanismos celulares
porém, quando a resposta é gerada, é uma resposta que ela é duradoura. Haja vista aí o tempo que a gente leva, às vezes, para passar de um susto, ou as respostas que a gente tem com as nossas mudanças dos caracteres sexuais secundários, que o nosso corpo muda por completo, e aí a gente está falando de outros mecanismos. Mas os dois, eles se comunicam em determinado ponto, que eu vou falar daqui a pouquinho durante o andamento da nossa aula. O sistema endócrino, ele é um sistema diferentão da maioria dos sistemas que a gente já viu, que a gente conhece, porque os órgãos do sistema endócrino, as estruturas do sistema endócrino, elas não estão fisicamente conectadas diretamente, como acontece no sistema respiratório ou no sistema digestório. Elas estão em pontos estratégicos do nosso corpo e elas vão se comunicar pelas vias químicas. Então, elas se comunicam, quem faz a comunicação entre essas estruturas é basicamente a nossa circulação sanguínea. Então, o sistema endócrino ele vai se valer muito do sistema circulatório como um sistema acessório e essencial para o seu bom funcionamento. Aqui a gente tem um esquema inicial, só para vocês terem uma ideia geral de onde vão estar as principais glândulas do nosso corpo que compõem o sistema endócrino. Chuchu, existem outras glândulas em outras partes do nosso corpo? Sim, existem. Mas aqui a gente está falando de estruturas maiores que vão compor uma estrutura glandular e que vão estar relacionadas com o sistema. Então, são órgãos mais complexos e não glândulas pontuais, como a gente vê as glândulas sebáceas, por exemplo. Então, tem essa diferença. E aí a gente vai dar uma passeada em cada uma dessas estruturas e aí a gente vai conversando qual é o funcionamento, quais são os hormônios que cada uma produz, como é que elas se comunicam, e aí aproveitem para se jogar, perguntar, participar. Lembrem que a nossa aula é uma aula muito livre e que vocês podem se sentir muito à vontade, tá bom? Uma coisa importante é que dentro do nosso sistema endócrino existe uma certa hierarquia, ou um certo controle, mas na verdade, pessoal, não é uma coisa muito rígida, não é uma coisa muito militarizada, por assim dizer. É só uma estratégia de manter a homeostase, que é aquele conceito que a gente viu lá na nossa primeira aula, há 2 semanas atrás, que é de manter o equilíbrio. Então, existe uma estrutura central dentro do sistema endócrino, que a gente vai já falar sobre ela, que é a hipófise, que se comunica também com o hipotálamo, e que eles vão, naquela região, no eixo hipotalâmico e hipofisário, vai haver uma regulação, uma coordenação das funções endócrinas. Então, observem que é muito mais uma questão de coordenação e de equilibração do que necessariamente uma questão de maior ou menor, de mandar ou desmandar, de superior ou inferior. Não é nada sobre isso. No nosso corpo, todas as partes são igualmente importantes. A questão aqui é de que vai ter uma função de gerenciamento, em que o eixo hipotalâmico hipofisário ele vai ter essa função de coordenar, vai ser o maestro da sinfonia dos nossos hormônios, tá certo? Então, para a gente começar, eu vou só relembrar vocês de como é que funciona o mecanismo do hormônio hormonal. Eu não sei se o Silfarne tocou nesse ponto da fisiologia do hormônio, mas funciona assim. O nosso corpo ele recebe as informações do meio através dos nossos sentidos e essas informações geram estímulos. Por exemplo, a luz que ela entra no meu olho, ela vai gerar um estímulo visual que vai ser traduzido no meu cérebro, gerando as imagens. As ondas sonoras penetram os meus ouvidos, gerando estímulo sonoro, que vai ser traduzido no meu cérebro em sons e palavras. Então, esses estímulos também, em algumas estruturas, vão desencadear um gatilho que vai liberar substâncias químicas que vão acionar outras estruturas em outros lugares. Então, um estímulo numa célula sinalizadora libera essas substâncias químicas, que nós vamos chamar de hormônios, que são levadas pelo sangue,
vão agir em outros locais. E aí, Chuchu, se o sangue percorre todo o nosso corpo, como é que aquela substância vai saber em qual célula agir? Na verdade, a célula ela vai precisar ter um receptor na sua membrana que vai ser sensibilizado por essa substância química. Se a célula não tiver um receptor para aquela substância química, ela não é estimulada e ela não vai funcionar. Então, isso é importante para a gente entender a precisão, a assertividade e a eficiência no processo hormonal. Ele só vai agir, a substância química só vai agir em células que têm receptores adequados. E isso é legal, inclusive, quando a gente vai compreender o funcionamento de alguns medicamentos ou de alguns tratamentos bioquímicos, que eles vão respeitar muito esse processo de receptor de membrana. Algumas substâncias químicas, para não causar um processo lesivo muito generalizado, no processo de quimioterapia, por exemplo, vão ser substâncias químicas que vão tentar agir em células em receptores específicos de determinados tecidos, para tentar minimizar o dano, o impacto daquela substância dentro da nossa corrente sanguínea, tá certo? Isso também é importante para a gente entender o funcionamento de algumas substâncias entorpecentes, da gente acabei de descobrir uma azulejinha falsa aqui, da gente entender, por exemplo, o funcionamento de relações de dependência ou de necessidades progressivas de determinadas substâncias ou de determinados medicamentos. Isso vai ter muita relação com a produção e diminuição da quantidade de receptores em determinadas células. E a gente fala um pouquinho disso lá na nossa disciplina de dependência, e talvez vocês venham fazer futuramente, mas em linhas gerais é que quanto mais eu vou adentrando nessa questão da produção e dos receptores, eu posso encontrar uma relação aí entre um e outro e que vai gerar uma demanda de uma quantidade maior de substância ou não, dependendo da quantidade de receptores que a gente tem, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu posso explicar um pouco mais aprofundado sobre isso agora. É só perguntar aqui do ladinho, tá bom? Uma outra coisa importantíssima para a gente poder manter o equilíbrio desse bom funcionamento através dos hormônios é um mecanismo chamado de feedback positivo. Alguém aí no trabalho já recebeu um feedback do seu chefe? Alguém? Quase nunca muitas vezes não é uma coisa boa, né? Quando você vai receber um feedback, mas às vezes é. Alguém aqui já recebeu um feedback? Alguém sabe o que é um feedback? Tu pode contar para a gente, Lúcia, o que foi, ou mais ou menos o que tu entendeu do que seria um feedback a partir do que... Então, para ti, no teu ambiente, o feedback é uma avaliação, um retorno. Certo. É mais ou menos por aí mesmo, tá, gente? Um feedback, ele tá muito mais para o retorno do que para avaliação, mas acaba que é um pouco a mesma, semelhante. O feedback é uma resposta. É como se fosse aquela coisa que a gente vê lá no ensino médio na física, de ação e reação. Uma ação gera uma resposta. E aí, esse mecanismo, ele vai possibilitar, dentro do nosso sistema endócrino, uma chance de equilibrar determinadas substâncias químicas do nosso corpo e evitar alguns danos. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que para o meu corpo, eu preciso de uma quantidade para o bom funcionamento dele de algumas microgramas de testosterona durante um determinado tempo. Se essa quantidade se elevar muito,
o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a ter respostas que não são legais para o meu corpo, como agressividade, como um excesso da metabolização da gordura, então eu posso ter um processo metabólico não interessante. E, ao mesmo tempo, se essa quantidade de substância baixa muito, e eu estou dando o exemplo da testosterona, se eu tiver uma redução muito grande da testosterona, eu vou ter uma diminuição da minha libido, eu vou ter uma maior deposição de gordura corporal, então eu posso começar a entrar no estado de obesidade, a minha voz pode começar a afinar, eu posso começar a desenvolver caracteres sexuais femininos, o que muitas vezes não é algo muito interessante. Então, percebam que para cada organismo existe uma quantidade de substância que é ideal para o bom funcionamento dele. E aí, como é que a gente estabelece isso? Através dos mecanismos de feedback. Geralmente, esse feedback ele vai ser dado pela central de controle, que é o nosso eixo hipotalâmico hipofisário. Quando a hipófise manda mensagem lá para o meu testículo, produz testosterona. Naquela mensagem já está implícita a quantidade de testosterona que é necessária para que o meu corpo funcione bem. Quando essa quantidade, aí o testículo começa a produzir testosterona, começa a vir hormônio, começa a ficar mais ativo, começa a queimar gordura, começa a ter mais libido, começa a ficar mais confiante. Quando passa do ponto, a partir do momento em que passa da quantidade ideal, o aumento dessa substância vai mandar uma mensagem para a hipófise, dizendo assim, ei, já tem testosterona demais, já tem testosterona demais. Aí gera o feedback negativo. Nessa hora, a hipófise manda mensagem para o testículo, ei, para de fazer que já está bom. Ei, para de fazer que já está bom. Então, o aumento da concentração de testosterona gera um bloqueio no processo de produção da mesma, para poder a concentração diminuir e ela ficar no ideal. Quando a concentração baixa muito, não há um desbloqueio, e aí ela volta à produção de novo. Deu para entender o mecanismo de feedback? Mais ou menos como é que funciona? É tipo assim, você está matando o trabalho, aí matar o trabalho um pouquinho tudo bem, mas se você matar o trabalho demais, a meta do gerente diminui. Aí ele vai lá e puxa a sua orelha, aí está matando demais o trabalho. Aí você para de matar o trabalho. E aí a produção volta, aí você tá hora fica muito cansado. Aí mata um pouquinho, aí começa a matar demais, aí o seu chefe volta de novo. É mais ou menos a mesma coisa. Dá para entender? Tranquilo até aqui? Gente, nesse ritmo tá bom para vocês? Eu posso acelerar um pouquinhozinho assim, ó. Só um pouquinho? É tranquilo? E aí, gente, como é que eu posso entender esse mecanismo de feedback no exemplo prático? A gente está vendo aí no slide. O hipotálamo produz um hormônio que vai estimular a hipófise a liberar a sua substância estimuladora. Quando essa substância aumenta a sua concentração, ela vai inibir lá na zona de estímulo, que começa tudo de novo, como eu acabei de falar. Tranquilo? Assim, a gente vai ter um controle de uma concentração ideal de determinadas substâncias dentro do nosso corpo. Essa quantidade é sempre a mesma? Não. Vai depender de como o meu corpo está funcionando naquela hora, de qual é a demanda do corpo. Então, vai depender do meu processo metabólico, do que eu estou fazendo naquele momento, as reações que são necessárias. Então, é um equilíbrio dinâmico. Mas, à medida que a gente for vendo agora as nossas estruturas, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou dizendo. A nossa primeira estrutura do sistema endócrino é a hipófise. A hipófise é essa bolsa que a gente está vendo aí no nosso slide, e ela é bem pequenininha, gente. Ela é bem picototinha. Deixa eu ver se eu tenho um... Ó,
Para vocês terem uma ideia, ela está sendo mostrada aqui para a gente nesse slide que eu já passei. Deem uma olhada aí no cérebro. E aí vocês vão ver o tamanhozinho que é a hipófise. Tá bom? São essas duas bolsinhas que estão sendo ampliadas aí para a gente, mas essa pequenina estrutura é responsável por coordenar todas as outras estruturas do nosso corpo. É mais ou menos, para quem já trabalhou, talvez, num call center, percebe que a supervisão ela é um contingente muito menor do que a bateria que realmente executa o serviço. É mais ou menos a mesma coisa. Como aqui é só uma função de coordenação e de equilibração, ela é bem pequenininha e vai controlar regiões bem mais robustas e que produzem uma quantidade de hormônio bem maiores. Lembrem também, gente, que não necessariamente é necessário uma grande concentração de substâncias para gerar um grande efeito. Algumas substâncias, pequeninas concentrações, são suficientes para gerar um efeito bastante considerável no nosso funcionamento. E aí, essa pequena estrutura produz uma quantidade bastante considerável de hormônios e que vão ter várias funções diferentes. A maioria delas funções de coordenação. Aqui o slide ficou talvez um pouco pequeno, mas dá para a gente ter noção de que ela vai produzir mais ou menos uns 8 hormônios essenciais para o nosso funcionamento. Uma outra coisa muito importante é que, observem bem nesse desenho, que nós temos duas porções diferentes da nossa hipófise. Nós temos um lobo anterior e um lobo posterior, ou adenohipófise e neurohipófise. A adenohipófise e a neurohipófise são essa do lado direito e a do lado esquerdo, vão produzir hormônios diferentes, vão ter mecanismos de organização diferentes, vão controlar estruturas diferentes, portanto, são estruturas vizinhas que executam papéis semelhantes, mas que elas vão estar responsáveis por áreas bem particulares do funcionamento do nosso corpo, certo? Eu vou começar com a adenohipófise, que é a parte basicamente hormonal, ela não tem muita conexão com o sistema nervoso, ela é basicamente química, e aí eu vou falar de cada hormônio que ela produz, e aí a gente vai brincando de conversar sobre esses hormônios. O primeiro hormônio que a gente tem é o GH, que é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, dentro da minha experiência, eu já tenho visto que, para as pessoas mais leigas, ele é muito conhecido pelas pessoas que gostam de fisiculturismo, de academia, de malhar, galera que gosta da questão da hipertrofia já ouviu falar muito do hormônio do crescimento. Tem alguém aqui que já ouviu falar do hormônio do crescimento, que sabe o que é, ou que já ouviu falar para uma coisa específica, como ganho de massa muscular? Alguém aí já passeou no cotidiano de vocês esse hormônio? Alguém conhece? Não, ninguém conhece. Galera, o hormônio do crescimento, ele é um hormônio produzido pela nossa hipófise e que ele... Olha aí, o pessoal está acusando já, ó. Vanessa, o que tu ouve falar de hormônio do crescimento? Conta aí pra gente. Professor, eu sei porque aqui no meu trabalho, eu trabalho na academia e muita gente toma esse GH aí. Toma? É mesmo? E toma pra quê? Toma pra quê, Mayara? Pra crescer os músculos. Eles tomam porque eles acreditam que vai fazer o músculo crescer, É para o músculo crescer, é que a galera toma, os atletas, né? Entendi. Mas eles como a gente está aqui falando na nossa sala e tu não está falando o nome de ninguém, eu vou me atrever a perguntar, tá? Eles tomam com algum acompanhamento profissional ou eles tomam pela conta deles? Por conta deles.
É mesmo? Tu já viu algum caso que deu alguma merda grande já? Mas ele já teve algum problema grande com alguém que tomou o GH? Eu tenho uma pessoa aqui na minha frente que tomou. Mas é porque eu ingeri GH com insulina. Então, Ela tomou GH com insulina. Aí teve uma hipoglicemia. Nossa! Mas no meio do, Eu tô no treino... trabalho agora aqui. Ah, entendi. Foi. Ai, pegamos na hora certa. Mas foi no meio do treino que ela teve esse problema? Foi no meio do treino, Mayara, que tu passou mal? Foi dormindo. Dormindo? Nossa, Foi. que perigo. Mas aí ela procurou um médico? Tu procurou um médico? foi Deus me ajudou na hora. Porque procurando um ar não consegui, aí depois voltei. Aí foi porque eu falta de um ataque de hipoglicemia. Não sei se deu pra ouvir ela falando. Não dá pra ver, não. Tu tem que traduzir pra gente, viu? Não, tava perguntando. Ela disse que sentiu, foi dormindo mesmo, mas ela não chegou aí pro médico, não. Entendi. Gente, mas muitas pessoas aqui, eles tomam, né? A maioria dos atletas que participam de campeonatos, essas coisas, eles usam GH. Vamos entender por que isso acontece, o que tem a ver, e aí a gente vai brincar um pouquinho. Essa é a parte que eu mais gosto, que é a parte que a gente viaja. O hormônio do crescimento, como o próprio nome já diz, ele tem a ver com crescimento. Mas crescimento em que sentido? Ele vai aumentar a síntese das nossas proteínas. Professor, tá, e daí? Imaginem que o nosso corpo é uma casa, tá certo? A casa, para ser casa, ela precisa de paredes, precisa de um telhado, precisa de vigas, precisa de um piso. A estrutura física da nossa casa, corpo, é basicamente proteína. Os carboidratos é como se fosse a rede elétrica da nossa casa, que vai iluminar, que vai acender as luzes, que vai fazer o liquidificador, a máquina de lavar funcionar. Isso é a rede elétrica. Mas a estrutura física é proteína. Tudo bem? E os lipídios? Os lipídios é a nossa reserva de energia. É como se fosse a nossa poupança para ocasiões emergenciais. É tipo o nosso FGTS. Tá certo? Então, como a gente vai aumentar de tamanho, eu tenho, quando eu sou criança, 1,40 m e 1,30 m, e quando eu crescer eu vou ter 1,70 m, 1,75 m. É como se eu tivesse ido fazer um duplex na minha casa-corpo. Vou aumentar de tamanho. Para eu aumentar de tamanho, eu vou precisar de mais estruturas, de mais paredes. Ou seja, eu vou precisar de mais proteínas. Chuchu, onde é que a gente vai conseguir essas proteínas? Nos nossos alimentos. É por isso que quando a gente está em fase de crescimento, a gente come que nem um esmeril. Porque a gente vai captar naquele alimento muito mais proteínas, muito mais aminoácidos, muito mais energia, muito mais vitamina, muito mais tudo para poder construir o duplex da nossa casa. E aí, os atletas, como a gente vai diminuindo a produção ao longo da nossa vida, a gente tem um picozão durante o crescimento, e quando a gente para de crescer, a gente não precisa mais daquela quantidade de hormônio, ela cai e estabiliza para produções diárias normais de um adulto. Quando o cara está na academia, a moça está na academia e quer ganhar massa muscular muito rápido, eles acabam injetando hormônio do crescimento e esperando o desenvolvimento muscular, que faz sentido se eu pensar que ele vai estimular a síntese de proteínas e que músculo é basicamente proteína. Quais são os problemas que isso pode gerar? Primeiro, lembrem do feedback negativo. Se eu tenho uma produção minha básica, e eu começo a injetar do lado de fora, o que eu estou mandando a mensagem para a minha hipófise? Que já tem hormônio suficiente, e aí ela para de produzir. Então, enquanto eu estou injetando hormônio, seja do crescimento, ou seja testosterona, mas eu vou já falar por que a testosterona também é utilizada para hipertrofia, eu estou bloqueando a produção interna.
Seja alguém aqui já... Eu morei uma vez numa rua que eu tinha um vizinho que era conhecido. O vizinho comprou... Ele tinha uma bodega, aí ele comprou um carro, mas ele não sabia dirigir. E aí, todo dia que a gente passava na escola, ele estava lavando o carro, mas ele nunca saía do carro, ele só andava de bicicleta, porque ele não tinha carta de motorista. O que vocês acham que aconteceu com o carro desse cara? Depois de um tempo, quem tem carro sabe. Se o carro não sai da garagem, o que acontece com o carro? Ninguém nunca ouviu falar dessa história. Hoje vocês estão mais calados do que nas semanas anteriores. Professor, que eu saiba, a bateria fica arriada, né? Exatamente. Coisa parada, gente, dá defeito. Já ouviram com aquela história de que eu vou me desapegar das minhas coisas para poder reciclar as energias, porque isso aqui está concentrando... Aquilo é uma verdade, é uma metáfora verdadeira. Se eu tenho uma coisa na minha casa que está emperrada, que eu não uso, ela vai dar defeito de alguma maneira. E aí depois não vai mais pegar. A mesma coisa está acontecendo com a sua hipófise quando você está injetando hormônio. Ela está lá, para que ela vai mandar produzir? Para que ela vai produzir hormônio do crescimento se ela já está recebendo lá de fora? Então ela para de produzir e ela pode descarregar. Dependendo do tempo que você leva tomando o hormônio externo, você pode descarregar a bateria na sua hipófise e depois que você parar de tomar, você vai ter problemas. É por isso, por exemplo, que as meninas, quando tomam anticoncepcional durante muito tempo, quando elas param de tomar porque elas querem engravidar, elas demoram um tempo para engravidar. Quanto mais tempo tomando anticoncepcional, mais tempo ela vai levar, e às vezes até irreversível, para poder engravidar. Mas isso eu vou falar na nossa próxima aula. Mas isso é para adiantar aí para vocês. E aí, a gente está falando do hormônio do crescimento para a síntese de proteína. Para a gente poder produzir proteína, a gente precisa de um monte de coisa. É como se você pensasse que eu vou erguer uma parede. Para erguer uma parede, ela é feita de concreto. Mas ela não precisa só de concreto. Ela precisa de água, ela precisa de energia e ela precisa de pessoas. É por isso que as pessoas geralmente tomam hormônio do crescimento com a insulina. A gente vai já ver a função da insulina, mas ela está relacionada com a energia do nosso corpo. E aí, você está injetando insulina, você está drenando as energias do seu corpo. Então, quando você vai para uma situação de repouso, você não tem mais energia nenhuma e aí você tem uma queda exagerada. Isso pode acontecer em qualquer lugar. O que aconteceu com a amiga da Vanessa poderia ter acontecido no meio da rua, poderia ter acontecido na hora do ambiente dela de trabalho, ela poderia ter tido um desmaio, e isso pode gerar consequências mais graves, tá bom? Mas, em linhas gerais, o nosso hormônio do crescimento tem essa função. Ele vai mandar a mensagem para as nossas células produzirem, confeccionarem mais proteína, vai fazer o nosso corpo crescer, então, consequentemente, vai estar relacionado muito com a queima de gordura e com a produção de massa muscular. Chuchu, e se eu não quero injetar hormônio do crescimento para não ter problema? Tem como eu estimular o meu corpo a naturalmente produzir hormônio do crescimento? Sim, tem. Existem estratégias para que a gente faça isso. Isso é a coisa que eu, particularmente, acho mais incrível no estudo da fisiologia. Quando eu entendo como o meu corpo funciona, eu posso extrair dele o máximo potencial que ele possui. Lógico que quando a gente fala de produção natural, a gente precisa ter paciência, porque a resposta do nosso corpo quase sempre não é a resposta que a gente quer, porque, infelizmente, dentro da sociedade que a gente vive, nós somos seres imediatistas. A gente quer dormir magro e acordar forte, quer dormir gordinho e acordar magro. Não é assim que funciona. As coisas elas precisam de tempo. Precisam de tempo. Mas, quando a gente respeita o tempo das coisas, os efeitos são mais duradouros e eles perduram sem consequências para a nossa saúde. Como eu falei, a gente está falando de síntese de proteína. O nosso corpo geralmente produz proteína durante o nosso descanso.
O que é o exercício físico? Ele está só dizendo para o nosso corpo onde é que eu quero que ele produza as proteínas. É só isso que o exercício físico está fazendo. Eu vou fazer mesmo as proteínas durante o sono. E aí, o que eu posso dar para o meu corpo? Um sono de qualidade, bastante água e poucas concentrações de açúcar durante a noite. Por quê? Porque altas concentrações de açúcar bloqueiam a produção do hormônio do crescimento. Então, se você é aquela pessoa que gosta de comer pizza, macarrão, refrigerante durante a noite, você vai ter problemas na produção do hormônio do crescimento, você vai ter problemas com a produção de proteínas, você vai ter problemas com a produção de músculo e você vai ter a maior tendência a produzir gorduras. Não é que você não deva comer nada dessas coisas, mas é preferível que você coma essas coisas durante o dia. E aí, por mais louco que possa parecer na nossa cabeça, pizza é almoço, não é janta. Pizza é uma coisa que é para você comer de dia e não de noite. Porque grandes concentrações de carboidrato bloqueiam a produção do hormônio do crescimento, aumenta a possibilidade de você engordar. Então, se eu como uma pizza meio-dia e eu como uma pizza durante a noite, a chance de eu engordar com a mesma pizza à noite é muito maior. Oi? Diz. Só falhando, assim, a senhora está falando, aí falha um pouco. Entendi. Tá falhando para mais alguém, pessoal? Ou tá tranquilo aí? Quem é que pode tomar hormônio? Pessoal, o sugerido é que você tome hormônio apenas quando você tem problemas na fabricação natural do seu hormônio. Quando você tem casos de nanismo, quando você tem problemas na hipófise ou na tireoide, problema em alguma região produtora, e aí você vai tomar. Ou num ciclo específico com acompanhamento médico. Algumas pessoas, alguns fisiculturistas fazem um ciclo hormonal. Tem começo, meio e fim. É acompanhado de uma série de exames prévios e posteriores, com as dosagens bem medidas e bem pesadas, acompanhadas pelo endocrinologista. Tá bom? Então, brincar com hormônio é uma brincadeira séria. Você pode danificar permanentemente o seu corpo. Então, eu preciso de um acompanhamento muito rigoroso. E quase sempre é um acompanhamento de um ciclo. Tem começo, meio e fim. Tanto é que quem é que geralmente toma hormônio? Pessoas mais velhas. Reposição hormonal é coisa de gente mais velha, que já está entrando na menopausa, que está entrando na andropausa, que está parando de produzir hormônio e vai fazer a reposição hormonal para manter o bom funcionamento do seu corpo. Beleza? O nosso próximo hormônio é o hormônio adrenocorticotrópico. Traduzindo, ele é nada mais, nada menos do que o hormônio que a hipófise produz, que vai comandar o funcionamento de outra estrutura produtora de hormônio, que são as suprarrenais. Então, quando a hipófise produz o ACTH, nada mais, nada menos do que ele está estimulando a produção dos hormônios da suprarrenal. Lembrando, gente, que a suprarrenal é uma estrutura que fica acima do nosso rim, não faz parte do sistema urinário, é só uma questão de posição, e que ela também vai produzir hormônios específicos, controlados pela hipófise através do adrenocorticotrópico, ou ACTH. Então, a hipófise produz ACTH, libera na corrente sanguínea. Quando a ACTH chega nas suprarrenais, as adrenais começam a produzir os seus respectivos hormônios. Simples assim. Um outro hormônio produzido pela hipófise é o hormônio tireoestimulante, ou o TSH, que também tem a mesma função, só que para outra estrutura. Quando a hipófise produz o TSH, ele vai estimular a nossa tireoide a trabalhar. Então, percebam que são hormônios que controlam o funcionamento de outras estruturas produtoras de hormônios. E aí, sim, nessas estruturas específicas, esses hormônios vão ter funções determinadas, e a gente vai já falar de cada um desses hormônios, com cada uma dessas funções. Chuchu, e quando a tireoide está trabalhando muito, o excesso de hormônios produzidos pela tireoide
bloqueiam a produção do TSH e o estímulo delas para, lembrando, o nosso feedback negativo. Tranquilo? E os dois últimos hormônios produzidos pela adenohipófise é o FSH e o LH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteirizante. São dois hormônios que eles vão agir nas nossas gônadas. Para quem não sabe o que é gônada, são as nossas regiões sexuais, não genitais, sexuais. São as nossas glândulas sexuais. O FSH e o LH vão agir nos testículos dos garotos e nos ovários das garotas. E eles vão controlar os hormônios produzidos por essas regiões sexuais. Esses dois hormônios e os hormônios sexuais, especialmente, eu não vou falar nessa aula, eu vou deixar para falar um pouquinho deles com mais cuidado na semana que vem, que vai ser a nossa aula de sistema reprodutor. Então, eu vou deixar para falar deles com bastante calma, junto com a parte reprodutora toda junta, para a gente ter uma qualidade melhor do andamento das nossas aulas. Tá certo? E aí, como eu falei, eles agem tanto na estrutura masculina quanto na estrutura feminina. Um outro hormônio produzido pela nossa estrutura adenohipófise é a prolactina. A prolactina, gente, ela está muito relacionada com a amamentação. Alguém aqui já ouviu falar de prolactina? Sabe o que é prolactina? A prolactina, gente, tem a função de estimular o crescimento das mamas das meninas. Então, percebam que quando a moça está grávida, quando a garota está grávida, a mulher está grávida, né? Não está grávida, não é mais garota, né? Quando a mulher está grávida, é comum você ver o desenvolvimento do seio. Isso acontece principalmente pela prolactina. A prolactina é um hormônio que é liberado especialmente durante a gestação, que vai estimular o desenvolvimento das mamas, também estimulando a secreção do leite. Então, quando o bebê... É muito interessante isso. Quando o bebê vai fazer quando ele vai mamar, quando ele faz a sucção no seio da sua mãe, ou de uma ama de leite, ou, enfim, a gente tem outras estratégias, ele vai estimular aquela mulher que tá oferecendo a amamentação a produzir hormônios, que são dois. Um deles é a prolactina. Então, o ato da gravidez em si e o ato da sucção feita pelo bebê é o estímulo que provoca na hipófise da mulher a produção de prolactina, que vai ajudar no crescimento do seio e na secreção do leite materno, por essa glândula que é o seio. O seio, gente, o seio das mulheres, obviamente, além deles terem essa função anatômica, também tem uma função glandular, que é a de produzir o leite materno. Lembrando, gente, que no leite materno tem todas as substâncias, nutrientes necessários para o bebezinho. Então, durante os 3 primeiros meses, o bebezinho não precisa nem tomar água. O ideal é que ele tome só leite, pelo menos pelos 6 primeiros meses, podendo se estender com a introdução de pequenas substâncias como água, sopinha, suco, até os 2 anos de idade. Por quê, Chuchu? Porque ele, além da função nutricional, também tem a função de proteção. O intestino do bebezinho, ele não está totalmente formado, e é por isso que ele faz cocô com tanta frequência, é um cocô fedorento e que parece uma caganeira. Porque no intestino do bebê, literalmente, tem buracos. Porque ele não está totalmente formado, ele vai terminar de ser formado depois que o bebê nasce. E aí, o sistema imunológico do bebê também não está completamente formado.
Então, no leite materno também existem anticorpos. Então, os bebês que param de mamar prematuramente, eles vão ter uma debilidade no seu sistema imunológico e vão ser pessoas adultas com maior propensão a pegar e desenvolver doenças, inclusive emocionais, porque a gente hoje sabe que muitas doenças emocionais estão relacionadas com o sistema imunológico. Pessoas com sistema imunológico saudável, elas têm uma resposta de doenças emocionais mais abrandadas, tá bom? Então, fica aí a dica em relação ao aleitamento materno para vocês. Falei da neurohipófise, agora da adenopófise, agora eu posso falar da neurohipófise. A neurohipófise é aquela que está do lado da adenopófise. Lembrem que são 2 lóbulos. Eu falei de um e agora eu vou falar do outro. A neurohipófise, ela vai ter uma conexão nervosa. Então, ela vai ter uma ligação direta com o nosso sistema nervoso. Um dos hormônios produzidos pela neurohipófise é o hormônio antidiurético, ou ADH. O que é esse hormônio? Quando o hormônio antidiurético ele é produzido, os nossos rins eles reabsorvem mais água. Então, a nossa urina se torna mais concentrada. Consequentemente, a gente acumula menos urina, faz xixi com menos frequência. Simples assim. Quando há um bloqueio do ADH, passa mais água pelo nosso rim, a nossa urina é mais diluída, a gente tem um maior volume de urina, a gente vai urinar com mais frequência. Simples assim. Uma das principais coisas que podem bloquear a produção do hormônio antidiurético são as bebidas alcoólicas. Então, para quem ingere bebida alcoólica, quando você ingere o álcool ele vai ser um depressor do seu sistema nervoso. É por isso que ele provoca o maior relaxamento no primeiro momento. Ele vai agir como um supressor da sua região frontal, ele vai relaxar os neurônios cerebrais, então vai gerar uma perda de controle, consequentemente, vai deixar você mais liberado para fazer coisas que você não faz no seu estado natural. Mas, além disso, ele também vai suprimir a sua neurohipófise, porque ela tem uma conexão neurológica. E aí você vai parar de produzir o hormônio antidiurético. É por isso que é muito comum para quem bebe ouvir aquela frase: só basta eu ir no banheiro a primeira vez, depois eu fico querendo ir no banheiro toda hora. Alguém já passou por isso? O carnaval é terrível, né, gente? Alguém sofre desse problema? Só basta uma vez, né? Eita, geralzona aqui, né? O que acontece? O seu ADH foi bloqueado pelo álcool. Consequentemente, você está mandando água embora, está produzindo muita urina. É por isso, inclusive, que beber gera ressaca. O que é a ressaca? Que é dor de cabeça, enjoo, mau humor, sonolência, irritabilidade. Nada mais é do que o seu cérebro que está desidratado. Vocês já ouviram aquele conselho de vovó? Já ouviram aquele conselho de vovó de você, para cada 2 cervejas, tomar um copo d'água, que diminui a ressaca? Já ouviram essa história? Tem quanto... Natanael, essa história aí é coisa de gente jovem, tá bom? Porque tu tá com a produção de hormônio muito intensa, as suas células são muito jovens, e aí tu segura o tranco. Mas tem outras razões aí que vão aumentando progressivamente a ressaca com a idade, tá certo? E aí,
O que está acontecendo fisiologicamente com a pessoa para a pessoa sentir ressaca? Você está ficando desidratada, porque você bloqueou o seu ADH na noite anterior, mijou que só, botou água que você tinha, que você não tinha, que você podia, que não podia fora. No outro dia, o seu cérebro está desidratado. E aí você fica com o cérebro deprimido. E aí você sente todas aquelas mazelas de pessoas ressaqueadas, como dor de cabeça, enjoo. Nada mais é do que o seu cérebro que está dizendo assim, não estou funcionando muito bem hoje. Não tenho água suficiente para funcionar. Tá bom? É claro que as pessoas em situações, sei lá, festa, casa de praia, no carnaval, cura a ressaca tomando mais álcool. O que você está fazendo não é resolver o problema. Você está anestesiando o problema e está indo-se embora. Você está deixando o problema para mais tarde. É claro que você pode, inclusive, gerar um efeito cumulativo do problema. Se eu não, é que nem aquela história. Eu não lembro, eu não fiz. Eu não estou vendo, nada está acontecendo. É que nem menino que só chora quando vê o sangue descendo. Se eu não estou vendo sangue, não tem dor. Mas se eu estou vendo, eu sinto. É mais ou menos... Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa. E aí, é por isso que a quarta-feira de cinzas é aquele dia que, né, a gente sente... Inclusive porque, como ele é supressor da parte consciente, geralmente, quando a gente está embriagado... A gente não, né? Geralmente, quando as pessoas ficam embriagadas, é o momento que elas tomam as suas decisões mais... Como é que eu vou dizer? Mais inconsequentes, né? E que ela só vai ver as consequências das suas inconsequências depois que a bebedeira passa, né? Os ex que os digam com as suas mensagens no meio das madrugadas, né? Mas aí cada um com a sua história. Tá bom, gente? Então, uma das melhores soluções para ressaca é tomar muita água. Se vocês perceberem, muita gente toma sal de fruta. O sal de fruta ele tem sais e ele vai recompor os sais perdidos durante a micção exagerada. Ah, professor, mas por que eu não tenho ressaca? Uma coisa importante a ser dita é que o álcool ele é compreendido pelo seu organismo como uma substância tóxica. O nosso sistema orgânico entende o álcool etílico como uma substância tóxica. Então, para o seu corpo, na hora que você bebe álcool, é como se você estivesse envenenando. Para ele é isso. O que ele vai tentar fazer? Metabolizar o álcool. Quem é que metaboliza o álcool? O fígado. Quanto mais... É só você pensar num aparelho novo e num aparelho velho. Quem é que funciona melhor? O novo. Se você está com o seu fígado novinho em folha, com 19 anos, ele vai metabolizar o álcool rapidinho. Então, as chances de você ter uma desidratação alcoólica é muito menor. Porque o seu fígado está trabalhando de vento em popa. À medida que você vai envelhecendo e que você vai bebendo e sobrecarregando o seu fígado com novas funções, ele vai degradando aquele álcool mais lentamente e aí a ressaca começa a surgir. Além disso, existe um efeito de resistência, que tem a ver com a questão dos receptores de membrana. O álcool ele vai interferir na ação hormonal de um hormônio chamado de GABA, de um neurotransmissor chamado de GABA. Consequentemente, à medida que você vai bebendo mais álcool, para você sentir o mesmo efeito, você vai ter que tomar mais concentrações ao longo do tempo, porque o excesso de estímulo do álcool no seu corpo ao longo do tempo faz diminuir a quantidade de receptores de membrana, consequentemente, para ter o mesmo estímulo, você vai ter que beber mais. Como você está aumentando a concentração de álcool etílico, você está sobrecarregando o seu fígado, está aumentando a chance de ter ressaca. Deu para pegar? Então, gente,
É muito cuidadoso isso. Observem que, geralmente, quando vai passando o tempo, as pessoas elas tendem a beber mais. Isso tem um fundo fisiológico que eu expliquei de maneira bem superficial agora. Tá bom? Tranquilo? Ah, Chuchu, mas o álcool faz bem para a saúde. Isso é uma outra história que a gente pode conversar lá na nossa disciplina de dependência, tá bom? Um outro hormônio bem legal que também é produzido pela neurohipófise é a ocitocina. A ocitocina, gente, ela também está relacionada com a amamentação. Só que, na verdade, ela está relacionada com o processo de gestação como um todo. E aí, ela está relacionada com outras questões. A ocitocina, ela vai auxiliar nas contrações musculares. Então, ela vai ajudar nas contrações uterinas durante o parto e na contração da mama para a ejeção do leite. Então, enquanto a prolactina ajuda na produção do leite, a ocitocina ajuda na saída dele, na ejeção do leite, assim como na expulsão do bebê do útero da mãe, porque ele vai facilitar as contrações uterinas. Um detalhe que eu não falei é que a prolactina, lá na produção do leite, ela também tem efeito masculino. Alguém faz ideia de qual seria o efeito da prolactina no homem? Alguém tem ideia? Alguém já ouviu falar disso em algum momento? A prolactina, que é aquele hormôniozinho que eu falei da produção do leite na mãe, no homem, ele vai ter um efeito extremamente interessante. Gente, só um minuto, com licença. Tá. No homem, ele vai produzir sabe quando, depois do ato sexual, quando o homem tem um orgasmo, e que quase todos nós, tá, gente? É a regra geral, quase todos nós, e isso é positivo, eu posso até explicar um pouquinho melhor sobre isso, a gente tem um grande relaxamento, que inclusive é um dos maiores fatores da gente não conseguir dar duas encarreadas uma atrás da outra. A gente precisa de um tempinho para respirar, recobrar as forças para ir para a próxima. Esse relaxamento produzido pelo orgasmo e que ele necessita desse descanso para uma segunda ereção e uma possível outro ato sexual é ofertado pela prolactina. Quando a gente tem um orgasmo, quando a gente ejacula, a gente tem uma onda de prolactina masculina. E isso provoca aquele relaxamento que, inclusive, é extremamente prazeroso e que muitas vezes faz muito homem dormir depois do ato sexual. Isso é a função da prolactina no homem, principalmente. Tá bom? E uma coisa interessante é que essa prolactina, ela gera esse relaxamento e mesmo que o cara, e isso é um dos grandes lances eu já estou adiantando as matérias, mas é um dos grandes lances em relação aos orgasmos múltiplos. O homem não consegue ter 2 orgasmos encarreados por conta da prolactina. Mesmo que ele consiga sustentar a ereção e ele faça um novo ato sexual em sequência do primeiro, ele não vai conseguir atingir o orgasmo logo em seguida, porque a prolactina bloqueia a ação orgástica no homem. E aí ele não consegue ter 2 orgasmos seguidos. Ele vai ter que começar um novo ato sexual, um novo ciclo sexual todo de novo, para atingir um novo orgasmo. Isso é uma consequência também da prolactina, tá bom? Ai, meu Deus. Tranquilo? E aí, sair da hipófise, adenohipófise, neurohipófise, a gente vai entrar nas nossas outras
regiões produtoras de hormônios. A primeira delas é a tireoide, que fica na região aqui, mais ou menos, da nossa garganta, que ela forma uma zona em H. Ela passa pelos dois lados da nossa garganta. E é nelas, inclusive, que vão se encontrar as paratireoides, que eu vou já falar. A tireoide, ela é uma região hormonal que ela está responsável principalmente pelo nosso metabolismo. A gente falou de metabolismo na nossa primeira aula. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Logo, o metabolismo, quem controla o metabolismo controla as reações do nosso corpo. Então, se o nosso metabolismo está estimulado, está acelerado, a gente tem muitas reações metabólicas e a gente fica muito ativo. Se a gente está com o nosso metabolismo deprimido, a gente tem poucas reações químicas, tem pouca energia, a gente fica mais letárgico, tá bom? É claro que existem extremos aí. Se a nossa tireoide não funciona bem para mal, tipo, ela não produz muitos hormônios, a gente vai ter o que nós chamamos de hipotireoidismo. Se ela produz muito hormônio, nós vamos ter o hipertireoidismo. Os hormônios que a tireoide produz, responsáveis pelo controle do metabolismo, são os hormônios T3 e T4. Quando a gente tem uma deficiência da produção de T3 e T4, a gente tem o hipotireoidismo. E aí a gente pode ter um ressecamento do cabelo, a gente pode ficar irritadiço, cansaço extremo, a gente pode ter uma redução da nossa tireoide, e aí é um caso, por exemplo, de reposição hormonal, em que a gente vai ter que tomar tireoide endovenosamente para repor os hormônios que a gente está produzindo. Tomar tireoide, desculpa. A gente vai ter que tomar hormônios para tireoide. Existe também uma situação em que a tireoide ela cresce de tamanho e começa a produzir hormônio descontroladamente, que nós chamamos de hipertireoidismo. E aí, no hipertireoidismo, a gente produz T3 e T4 em excesso. Nesse caso, um dos principais sintomas são os olhos, que ficam muito saltados para fora. A pessoa fica muito alta e muito magra, porque o metabolismo dela está muito acelerado, então ela está queimando muita gordura. Sua muito e pode acontecer do inchamento dessa região que nós chamamos de bócio. Então, a pessoa fica com a tireoide aumentada. E aí parece que ela tem um pomo de Adão muito inchado, tá bom? E aí a pessoa que tem hipertireoidismo é uma pessoa muito elétrica, muito agoniada, tá certo? Não consegue parar quieta, porque ela produz muito T3 e muito T4. Um outro hormônio também produzido pela tireoide é a calcitonina. E aí eu já faço gancho para a paratireoide, que é uma outra região produtora de hormônios, mas que ela fica inserida na tireoide. É como se fossem botõezinhos enxertados na tireoide. Dá para ver aqui pela nossa figura. Ó. Se vocês verem, tem a tireoide, nessa forma meio de H ou bilobada, e no meio tem 4 bolinhas, 4 estruturas arredondadas, que são as paratireoides. A tireoide produz a calcitonina. E a paratireoide produz o paratormônio, que são hormônios antagônicos e que têm a função de regular as concentrações de cálcio no nosso sangue e nos nossos ossos. O nosso osso ele é feito basicamente de cálcio, mas o nosso osso é uma estrutura ativa, ela não é estática, como parece. Esse cálcio ele está sendo o tempo todo requisitado para outras funções. Chuchu, para que a gente usa cálcio? A gente usa cálcio, por exemplo, para fazer as nossas contrações musculares. Para as nossas fibras musculares deslizarem umas nas outras, elas vão precisar de cálcio. E elas vão tirar esse cálcio dos ossos. E depois elas devolvem. Porém, como para tirar o cálcio do osso e jogar no músculo, passa pela corrente sanguínea, eventualmente parte desse cálcio é perdido na urina. E é por isso que a gente tem que recompor ingerindo cálcio. Onde é que eu tenho fonte de cálcio? No leite e
nos vegetais escuros, como a couve. E é por isso que suco verde, né, com couve verde, hortelã, é tão amado pelos atletas, porque tem grandes quantidades de cálcio, tá certo? O brócolis também tem um grande percentual de cálcio, tá certo, gente? Vegetais de cor verde escura. E aí a gente vai recompondo esse cálcio. E aí funciona assim. Tô de boas, acabei de comer um brócolisão, tô descansado em casa, relaxado. O meu corpo vai absorver esse cálcio, vai liberar o paratormônio pela paratireoide e esse cálcio vai ser direcionado para o osso. E aí eu vou fortalecer o meu osso. Quando o paratormônio produzido pela paratireoide é liberado, eu vou fortalecer o osso, vou ficar com os ossos fortes. Consequentemente, eu vou ter menores chances de lesão, vou ter mais força por conta do osso fortalecido. Quando eu vou para a academia, eu vou correr, eu vou fazer alguma coisa muscular, é liberado a calcitonina pela tireoide, que é o hormônio do metabolismo, e aí, na hora que a calcitonina entra na corrente sanguínea, o cálcio do osso começa a ser retirado para que os processos de contração muscular aconteçam. Deu para entender? Então, um vai ter o efeito contrário um do outro, e aí eles precisam estar o tempo todo equilibrados. Tranquilo? Chuchu, qual é a melhor solução para eu estou fazendo atividade física, sei lá, estou correndo, estou pedalando para não ter problemas com a fragilidade dos meus ossos? É só você consumir quantidades de cálcio adequadas durante o seu dia, especialmente dos vegetais escuros. Chuchu, mas por que não do leite? São outras questões metabólicas, tá certo? O cálcio vindo dos vegetais escuros, ele é muito mais bem recebido pelo seu corpo do que do leite, por uma questão das vias metabólicas da digestão do leite, que é bastante complicada. O leite, inclusive, tem grandes problemas para a nossa fisiologia, mas se eu for adentrar nessa conversa agora, vai demandar muito tempo, tá bom? Mas tranquilo? Deu para pegar a função de cada um, como é que cada um funciona, onde é que eles estão, como é que eles... Tudo bem? Então, aqui, gente, essa brincadeira de paratormônio e calcitonina, essa atividade dos dois, quando os dois acontecem ao mesmo tempo, é puta saudável para o nosso corpo, porque estou fortalecendo os ossos e estou fortalecendo os músculos, desde que eu esteja oferecendo cálcio constantemente para o meu organismo. Tudo bem? E aí, eu já falando de atividade física, de energia, a gente já salta para o pâncreas, que é uma outra estrutura do nosso corpo, que às vezes é chamada de órgão, às vezes é chamada de glândula, e ele vai produzir, além do suco pancreático, importante no nosso processo digestivo, tem uma região que são as ilhotas pancreáticas, que vão produzir dois hormônios extremamente importantes, a insulina e o glucagon. A gente ouve falar muito da insulina, mas existe um hormônio... Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? De repente, vocês ficaram tão silenciosos. Melhor. Bem. Oi? É porque a gente tem que É escutar. melhor que no começo, tá? Ótimo. Obrigado. Que não tá travando. Mas vocês estão me acompanhando bem? Esse ritmo tá bom para vocês? Vocês estão curtindo? Tá bom para vocês? Que, para mim, gente, uma das coisas mais importantes dessa aula é que vocês estejam curtindo, que esteja sendo bom para vocês, esteja sendo gostosinho, que esteja no ritmo que vocês estejam gostando, que vocês estejam acompanhando. Tudo certo? Beleza. O que a insulina e o glucagon vão fazer no nosso corpo? Eles vão regular as concentrações de açúcar no nosso corpo. E não só isso, eles vão dizer o que a gente vai fazer com esse açúcar. Tá certo? O que a insulina faz? Quando a gente ingere açúcar, doce, carboidrato, lembra, gente, que carboidrato nada mais é do que um blocão de açúcar. Imagina o seguinte, que açúcar é um tijolo e que carboidrato é uma parede.
que é feita de tijolo. Que se eu quebrar a parede, eu vou tirar tijolo. Então, quando você come uma colher de açúcar, você está comendo uma colher de tijolo. Quando você come um pedaço de pizza, você está ingerindo a parede inteira, que o seu corpo vai quebrar e fazer tijolo. Então, os dois são grandes concentrações de glicose, que é energia, e que se você não usar energia, você vai guardar na forma de gordura, porque existe o ciclo da acetilcoenzima A, que transforma todo o açúcar em gordura, que é outra história. Mas, vamos lá. Quando a gente ingere açúcar, a nossa concentração de açúcar aumenta no sangue. A grande concentração de açúcar no sangue estimula o pâncreas a liberar insulina. O que a insulina faz? Ela estimula o fígado a armazenar a glicose. Primeiro na forma de glicogênio no fígado e o que sobra na forma de gordura. Tá bom? Então, a insulina, ela é como se fosse a insulina é como se fosse um toque de recolher. Tem muita glicose no sangue. Libera a insulina bota a glicose para dentro das células e aí o corpo pode usar essa energia. É por isso que quem tem diabetes tem tanta fraqueza. Não sei se alguém conhece alguém que tem diabetes ou convive com alguém que tem diabetes. Vocês possivelmente vão trabalhar com várias pessoas diabéticas como acompanhantes. E aí é muito comum 2 eventos. Talvez até possa colocar como 3, que é a fraqueza, a perda de estruturas ao longo do tempo e a disfunção sexual, no caso dos homens principalmente. E aí, essa perda de funções vem desde perdas motoras até cegueira, perda de membros. O que está acontecendo? É como se você tivesse uma mesa com várias coisas gostosas e que você não pode comer. Imagina essa situação, que você está morrendo de fome e que tem uma mesa com um banquete com todas as comidas que você gosta, mas que você não pode comer. O diabético passa exatamente por isso. As células dele precisam de energia para funcionar. E ele consumiu aquela energia através da glicose. Só que sem a insulina, a glicose não entra nas células. E aí as suas células veem a glicose passando pelo sangue e não pode pegar. E ela vai para onde? Sai na urina. Olha que doideira. É como se você tivesse um banquete com todas as comidas que você gosta, você não pudesse comer e você visse que no final a comida vai para o lixo. É isso que acontece no corpo de um diabético. Putz, professor, é. Porque a insulina vai jogar a glicose para dentro das células, possibilitando o uso daquela glicose como fonte de energia. Quando a glicose está em altas concentrações. Chuchu, e quando tem glicose em pouca concentração? Aí, em vez da insulina, você libera o glucagon. O que o glucagon vai fazer? Vai fazer o efeito inverso. Vai estimular o seu fígado a quebrar o glicogênio e quebrar as gorduras. E, além disso, produzir massa muscular. Ou seja, quando você está com baixas concentrações de açúcar, você estimula naturalmente o seu corpo a quebrar a gordura e produzir massa muscular. Nem precisa do GH, coração. É só você fazer jejum. Chuchu está dizendo para a gente passar fome? Não, galera, jejum não é passar fome. Tá certo? Existe uma viagem de jejum intermitente, que se vocês quiserem eu posso mandar uns negócios para vocês depois lerem. Mas o rolê é manter as concentrações de açúcar do seu corpo baixas. O ideal é você evitar picos de açúcar. Chuchu, como assim? Existe é como se eu dissesse assim, em vez de eu te dar o teu salário todinho de uma vez no dia 5, eu vou te dar metade dia 5 e metade dia 15. Para quê? Para tu se organizar melhor e não gastar o dinheiro todo de uma vez. Faça isso com o seu corpo e você vai ter uma menor deposição de gordura e uma maior produção de massa muscular naturalmente. É claro, pessoal, que isso é necessário que haja algum tipo de atividade física, porque a atividade física vai dizer para o seu corpo onde e em que quantidade de proteína, de músculo, ele precisa fazer. Sem atividade física, o corpo acha que não precisa produzir massa muscular e joga tudo fora.
Então, você não está dizendo que uma pessoa que come é sedentária, ela bota grande parte da comida dela fora? Sim. A pessoa que come é sedentária, ela guarda a parte da energia e pega a parte da proteína e joga no lixo. Ela literalmente faz merda com toda a proteína que ela está consumindo. Ela fica só com a parte calórica. Para eu poder pegar a parte proteica e guardar para mim, inserir nos meus músculos, eu preciso de algum mínimo de atividade física para estimular essa produção. Eu preciso que as minhas taxas de açúcar estejam baixas. É por isso que o ideal é não consumir carboidrato e açúcar durante a noite. Por quê? Porque com baixas concentrações de açúcar durante a noite, eu vou estimular o pâncreas a produzir o glucagon, vou estimular a produção de proteína via pâncreas e vou estimular o hormônio do crescimento lá em cima. Então, eu vou trabalhar nas duas vias ao mesmo tempo. Isso em repouso. Olha que doideira. A grande parte da produção de massa muscular é durante o sono e não durante a academia. Tá certo? Só fica aí a dica para vocês. Tranquilo? Então, o glucagon, ele é tão importante quanto a insulina. Tá certo? Ele está diretamente ligado à queima das nossas gorduras e à produção das nossas proteínas. O glucagon é aquele cara que gera aquele efeito assim, ó. Agora são 11h10, aí você está morrendo de fome. Só que seu almoço não está pronto, você só vai almoçar meio-dia. Aí dá 11h10, 11h15, 11h30, 11h40. Aí quando dá 10 para meio-dia, a pessoa diz assim para você, fulano, o almoço está pronto. Aí você diz assim, não, eu senti tanta fome que passou. Já passaram por isso? Já vivenciaram essa situação? Senti tanta fome que passou. Já? O que está acontecendo? Você está sentindo tanta fome, baixou tanto a concentração de glicose no seu sangue, que o seu corpo vai entrar na situação de pegar a sua reserva. Vai começar a liberar glucagon, vai quebrar o glicogênio, vai quebrar a gordura. Quando você quebra o glicogênio e você quebra as gorduras, você restabelece a concentração de açúcar e a sua fome passa. Com um detalhe, e aí quem já passou, no caso das meninas, sabe, quando a fome volta, ela volta em dobro. Você não tem mais aquela fome da primeira fome. Você tem a fome daquela e outra entidade que baixa no seu corpo. O que está acontecendo? O seu corpo está dizendo assim, agora tu vai ter que repor a energia que eu estava precisando e a energia da reserva. Vai ter que repor duas energias agora, porque eu gastei o que eu tinha e a reserva que era necessária. Agora o alimento vai ter que repor as duas. Então, quando a fome volta, ela volta dobrada. Isso é real. Porque você vai ter que repor a energia de reserva que você queimou para aguentar a fome do almoço que atrasou. Tá certo? Gente, a nossa aula vai até às 11h10, não é isso? Confere? Às vezes é. Já são 11h13. E aí a gente tem duas opções. Só falta suprarrenal. A gente esticar até 11h20 e eu terminar a suprarrenal, a gente concluir por hoje. Ou eu puxar a frequência agora e eu dar a suprarrenal na próxima aula e começar o sistema reprodutor. Como tem gente que trabalha, eu acho importante fazer essa pergunta, porque na outra aula não foi possível. E aí, mais quem manda são vocês. Tudo bem. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu peço que vocês não saiam agora. Eu vou só pegar a lista de frequência rapidinho e vou fazer o encerramento da aula antes de liberar vocês. Então, aguenta aí só mais 2 minutinhos. Tudo bem. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. A nossa aula foi muito legal hoje. Gosto muito desse conteúdo. Na próxima semana, a gente vai encerrar. Só falta uma estrutura, que são as suprarrenais. Vai terminar o sistema endócrino, começar o sistema reprodutor, que vai ser a nossa última aula desse módulo de fisiologia.
Eu conto com a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha contribuído para o crescimento de vocês, para o engrandecimento do conhecimento de vocês. E fiquem bem e até semana que vem.